Como ter mais leads qualificados. Então, chance é que você já criou a sua campanha, você já subiu uma campanha ali no Google Ads ou no Meta Ads e você bateu num teto onde você está tendo leads, porém você não tem a qualificação que você quer. Você não está tendo uma taxa de aproveitamento em vendas, ou seja, esses leads até te chamam no WhatsApp, até falam com o seu comercial, mas eles não fecham uma venda porque às vezes eles estão muito focados ou estão buscando no preço, ou são só curiosos, enfim, por algum motivo eles não têm a qualificação que você precisa para fechar as vendas. Esse vídeo aqui foi feito exatamente para você que já subiu as suas primeiras campanhas e não teve um resultado por não ter leads qualificados. Se você ficar comigo até o final, eu prometo que no final você vai ter um passo a passo do que fazer para ter mais leads qualificados, leads que você vai conseguir vender e, portanto, você vai ter ali mais clientes também. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês algumas estratégias que eu aplico aqui na minha agência. Então, aqui o primeiro ponto que eu estou trazendo é relação quantidade versus qualidade, tá? Via de regra, quando a gente melhora a qualificação, a gente cai um pouquinho o volume de leads, tá? É natural, tá bom? Então, se você quer ter uma qualificação maior, você tem que ter o pé no chão de entender que vai ter menos quantidade, tá? Simples assim. A ideia é que você avalie aqui algumas métricas que eu separei para a gente poder validar se realmente faz sentido você partir para essa estratégia, porque você vai ter um número menor, tá? Então, a taxa de conversão dos leads em oportunidades, ou seja, quantos leads estão se tornando oportunidades reais de negócio, quantos leads são clientes em potencial. Imagina que você tem aqui 10 leads que te chamam no WhatsApp todos os dias e desses 10 3 são clientes potenciais, os outros 7 são desqualificados, tá? Então você está tendo essa taxa aí de 30% em assertividade para clientes em potencial. Outra coisa que você precisa avaliar não é só cliente potencial, mas são as vendas efetivadas de fato, os clientes de fato, tá? Então a taxa de conversão de leads em clientes. Pô, são 10 leads todos os dias. Desses 10, 3 são qualificados. E desses 3, eu vendo para um ou às vezes para nenhum. Então eu tenho uma taxa de conversão de média, em média, de 10%, tá? Você precisa avaliar esses números. E eu quero que você puxe, né, antes de tomar essa decisão de aplicar tudo isso aqui que eu tô te trazendo nesse vídeo, eu quero que você puxe esses dados por período. E você vai fazer a comparação, semana a semana, mês a mês, depende de quanto tempo você já está rodando sua campanha. O interessante é que você avalie esses dados, tá? Para depois então tomar essa decisão. Porque às vezes você está com uma taxa de conversão boa e você quer melhorar. Nesse cenário, a gente vai precisar tomar algumas atitudes diferentes que eu já vou falar, tá bom? Então você vai também mapear as principais objeções. Tá bom? Então, por que que esses leads não são qualificados? Ah, João, eles falam para mim que meu preço não tá legal. Ah, João, eles não querem o meu prazo de entrega, ele reclamou. Entendeu? Você vai mapear e você vai entender se os motivos de perda de negócio. O que você pode fazer a respeito de cada um? Pô, você reclamou do preço, será que você tem formas de pagamento para facilitar para esse cara? Reclamou da entrega, será que você tem outras formas de lidar com essa objeção? Você vai mapear ali as principais e você talvez, a nível de comercial, você consiga resolver, tá? Senão a gente traz isso para qualificar esse lead antes dele entrar no seu processo comercial. É por isso que a gente está trazendo aqui essas informações, só para você entender o seu cenário atual, para poder traçar as melhores estratégias personalizadas para o seu cenário e para o seu negócio, tá? Uma vez que você já avaliou tudo isso aqui, você vai entender que você vai abrir mão de quantidade e provavelmente você vai precisar continuar mensurando, né? Provavelmente não, de fato você vai precisar continuar mensurando, porque a taxa de conversão ela tem que ser maior, tá? Para valer a pena. Então, se você está fazendo uma estratégia para ter mais qualificação de leads, aqueles 10 leads que chegavam, 3 eram as oportunidades, essa taxa ela tem que aumentar para cada 10 leads 50%, né? 5 leads terem um potencial de conversão. Você precisa avaliar isso, porque senão você não está tendo o resultado que você pretendia e talvez faça sentido você focar mais na quantidade nesse cenário, tá? Então, na medida do possível, o que que eu vou incentivar você a fazer? Imagina que você tem uma campanha lá, que você está tendo esse exemplo que eu dei. 10 leads todos os dias, 3 qualificados, uma venda. Por exemplo.
Quando você quer mais qualificação, o ideal é que você teste uma estratégia em paralelo. Não que você desligue a atual, que já está funcionando de alguma forma, pode não ser o cenário ideal, mas já está caminhando. Então, o ideal é que você não desligue ela, você mantenha essa estratégia e ligue uma segunda estratégia para ter mais qualificação. Uma vez que essa segunda estratégia ficar melhor do que a primeira, aí você desliga a primeira, tá? Então, eu gosto de fazer isso desde que você tenha uma verba de guerra, né? Uma verba para testar. Você tem um orçamento extra que faz sentido tomar essa decisão. Se não, talvez você vai ter mesmo que desligar a atual, porém, avalie todas essas métricas para ter certeza que você está tomando a melhor decisão, tá? Porque às vezes, por que que eu tô falando isso? Às vezes as pessoas acham que elas têm um problema que na verdade elas não têm. Pô, se eu tô tendo ali 10% de conversão, né, ou seja, chegam 10 leads para um eu vendo, será que isso é ruim? Tá? Avalia quanto que você está pagando para fechar um cliente, que é outra métrica aqui que eu acho que você pode também puxar, né, que é o custo de aquisição do cliente, né, CAC. Quanto que você paga para ter cada cliente? Imagina que você tem 10 leads. E para ter esses 10 leads, você está investindo R$ 30, né? Você está pagando R$ 3 por lead nesse cenário. E a cada 10 leads você tem uma venda. Então você está pagando R$ 30 para ter uma venda. Esse é o custo de aquisição do seu cliente. Só que esse cliente ele compra um ticket, vamos dizer assim, de R$ 100, R$ 200, que é algo que você vende por esse valor. Então você está pagando R$ 30 para fazer uma venda de 100. É interessante para você? Às vezes é. Às vezes você não precisa melhorar a qualificação. Você só precisa aumentar a quantidade de leads, né? Se ao invés de 10 leads você tiver 30 leads, talvez você gaste aqui mais do que 90, né? Não é só fazer vezes 3, às vezes fica um pouco mais caro, mas vamos supor que fica R$ 100. Só que você mantém a sua taxa de conversão e você vende 3 produtos de R$ 100. Então você pagou R$ 100 para ter uma venda de 300. Percebe? Eu vou fazer um vídeo aqui mais detalhado falando sobre essas métricas principais ali que você tem que avaliar antes de tomar qualquer tipo de decisão no tráfego, tá? Porque o tráfego, ele é uma ferramenta que impulsiona o seu negócio. Se você achar que só vai investir e ter contato, é muito pouco, você está extraindo muito pouco resultado do que o tráfego pago pode fazer pelo seu negócio. Então, se você quiser esse vídeo com as métricas mais detalhadas, né, que a gente chama de métricas principais, ou então KPIs, né, indicadores chaves de performance, deixa aqui seu comentário que eu vou fazer um vídeo só falando das métricas que você precisa avaliar, tá? Então entenda primeiro qual que é o ponto aqui. Você precisa entender se realmente o seu problema é a qualificação dos leads, porque às vezes não é. Às vezes você está procurando uma coisa que você nem perdeu, entendeu? Então avalia esses pontos aqui primeiramente, para depois você tomar essa decisão, tá bom? Vamos seguir aqui para o conteúdo. Então, aqui o que eu acho essencial de falar é que leads qualificados não são somente as pessoas que chegam já, qual que é seu Pix que eu vou te mandar porque eu quero comprar de você. Leads qualificados também são assim, né? Mas aí a gente está falando de exceção da exceção. São pessoas extremamente com necessidade daquele produto naquele momento, ou são pessoas que já passaram por uma jornada de decisão. Às vezes elas já conversaram com você várias e várias vezes, tá? Dificilmente ela vai chegar já falando assim, cara, quero comprar de você. Chance é que você vai precisar fazer uma qualificação ali também a nível de comercial. Você vai precisar fazer algumas perguntas, entender qual que é o problema, agregar um pouco de valor, né, no atendimento e depois fazer a conversão. Mesmo ele sendo qualificado, eu vou precisar fazer isso? Mesmo ele sendo qualificado. Até porque se você não fizer, chance é que seu concorrente vai fazer e ele vai tomar essa venda de você, tá? Então, entenda que qualificação dos leads não significa que eles já são clientes que vão chegar pedindo o seu Pix, tá? Você vai precisar fazer um trabalho comercial também, beleza? Vamos seguir aqui. Uma vez que você entendeu a relação quantidade versus qualidade, outro ponto importante é a segmentação que você vai fazer nesses anúncios a partir de agora, tá? Uma vez que você validou que faz sentido mesmo você buscar mais leads qualificados, a gente precisa falar de um ponto essencial que é a segmentação.
E aí na segmentação, o que que a gente faz? Configuração da campanha, tá? Tem duas formas aqui que eu separei para a gente segmentar a nível de tráfego pago. Na configuração da campanha, que é onde você vai ali no conjunto de anúncios ou no grupo de anúncios, se a gente estiver falando de Google, tá? E isso é importante de ser feito, tá? Eu coloquei aqui os interesses, engajamento, os públicos personalizados que tem ali no Meta Ads também. E quando a gente fala de Google, é muito mais a nível de palavra-chave. Então você vai mapear todos os interesses, as palavras-chave que o seu lead potencial pesquisa e tem de interesse online, para você poder colocar essa segmentação ali dentro da sua campanha, tá? Que vai ser essencial para você eh, atingir um público mais direcionado, atingir um público mais assertivo, tá? E quando a gente fala de segmentação, eu gosto muito aqui de segmentar através do criativo, tá? Porque hoje em dia a segmentação às vezes ela brinca muito, a IA ela testa muito, né? A IA do Google, a IA do Meta, ela vai testando muito variações daquele mesmo público. E quando você tem um criativo extremamente assertivo, que você segmentou pela copy, né? Você consegue atingir o público mais coerente. Então, se eu estou falando, por exemplo, para médico, eu começo falando, cara, se você é médico, tarará, tarará. Se você é advogado, faça X, Y, Z. Eu já falo com a pessoa certa, entende? No criativo, no anúncio, no vídeo que você está fazendo, se for um carrossel, ou se for uma imagem única, ou então se for um anúncio no Google, você já coloca ali palavras extremamente assertivas, palavras que são da linguagem do seu lead ideal, tá? Aqui eu coloquei falar a linguagem que o seu lead fala e é essencial, tá? Você saber de persona. Quando a gente fala de segmentação, não tem opção de você não saber de persona. Se você não souber de persona, você vai fazer um trabalho pela metade, tá? É aqui onde muita gente erra também, tá? Se eu sei de persona, né, que é a persona, quais são as dores, os desejos, o que esse cara faz no dia a dia dele, que é interessante eu saber para que eu possa me conectar com ele, gerar um primeiro impacto e depois direcionar ele para o meu comercial, gerar um interesse nele, né? Canalizar o interesse dele no que eu tenho para vender e depois direcionar para o comercial, tá? Então, persona é algo essencial para você saber. Se você quiser que eu faça um vídeo também específico falando de persona, me deixa aqui nos comentários que a gente entra a fundo nesse assunto, que é crucial quando a gente fala de segmentação, tá? Sabendo de persona, você sabe tudo isso aqui e você vai fazer criativos melhores também, tá? Então vamos seguir aqui. Além da segmentação, né, feita pelos anúncios, você vai também fazer uma copy na landing page, tá? A landing page é uma página dentro do seu site feita mesmo para filtrar, para aumentar o nível de consciência, para fazer um funil ali com aquele cara que clicou no seu anúncio e entrou na landing page. Então nessa landing page é essencial que a gente tenha a força da marca para trazer autoridade, né? Então imagina se vocês estão há 10 anos no mercado, se vocês já atenderam mais de 1000 clientes satisfeitos, se vocês têm ali depoimentos, casos de sucesso, ou dependendo se você é prestador de serviço, você pode colocar ali um portfólio seu, enfim, tudo que traga uma sensação de, cara, eu posso confiar nessa empresa, tudo que traga uma sensação de, cara, eles são a melhor solução pro problema que eu quero resolver, tá? Então, eu quero um implemento aqui agrícola para melhorar a produtividade da minha fazenda. Se você, o cara clicou nesse anúncio, ele viu que sua empresa está há anos no mercado, que você tem uma manutenção ali, que você tem uma entrega mais rápida do que a concorrência. Tudo isso vai colaborar para que ele entre em contato com você, tá? Se você tiver algum tipo de garantia, talvez você seja um infoprodutor, ou talvez você tenha qualquer outro tipo de negócio que você consegue oferecer uma garantia, seja uma garantia se a pessoa não gostar, ela é reembolsada, seja uma garantia de se ela não gostar, você vai refazer, enfim, o que você conseguir oferecer para tirar o risco da pessoa, tá? A garantia tem esse poder de, cara, eu tô meio que na dúvida, mas tem garantia, qualquer coisa eu devolvo, qualquer coisa eles me reembolsam. Se você tiver isso, usa, se você não tiver, tudo bem, você vai usar o que você tem aqui de garantia e tudo que for importante para sua persona saber, né? Aquele lead ideal, o que que ele precisa saber antes de entrar em contato com você no comercial?
Aí entra muito aqui o que a gente falou da persona e também de você ter mapeado as objeções, porque quando você sabe o motivo pelo qual ele compra e o motivo pelo qual ele deixa de comprar, tudo fica mais fácil. Imagina que ele deixaria de comprar de você se sua entrega fosse um pouquinho mais extensa. E sua entrega é mais curta do que a concorrência. Então você coloca ali nos seus diferenciais que você consegue fazer uma entrega mais rápida, que você consegue dar uma manutenção para ele, caso ele precise ali, entendeu? Tudo que for relevante para o seu lead saber, você coloca ali, tá? Nessa landing page. E claro, você vai deixar os botões ali de contato para ele te chamar, tá bom? Então, a landing page é uma forma que eu uso muito aqui na agência com os meus clientes, para quando a gente precisa melhorar o nível de qualificação dos leads, tá? E aqui uma outra forma é o formulário também, tá? Ele pode ser na landing page, como ele pode ser aquele formulário instantâneo também, né? Que você sobe ali dentro do Meta Ads. Inclusive eu tenho um vídeo falando certinho, passo a passo, de como você cria essa campanha. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você poder conferir, tá? Na sequência desse vídeo. Então vamos lá. A ideia do formulário é pedir informações que sejam significativas para o processo de vendas fluir melhor. Então toda e qualquer informação que você puder ter do seu lead antes de entrar em contato, você vai ter um ganho ali, você vai gerar um pouco mais de conexão e você vai ser mais assertivo no que você precisa ali de comunicação. Vamos lá, quais são algumas ideias aqui do que você pode perguntar? Ah, quando você pretende adquirir esse bem? Imagina que você está vendendo um consórcio aqui, por exemplo, que eu uso aqui com um cliente meu. Qual que é o prazo que você quer adquirir? Ah, eu quero imediatamente, eu quero em 3 meses, ou então não, eu quero em 6 meses. Você coloca ali opções, mas essa pergunta é crucial para você medir a temperatura ali daquele lead, tá? Ou, por exemplo, qual produto você tem interesse? Os clientes meus de implementos agrícolas, por exemplo, eu peço essa pergunta, eu falo assim, cara, qual produto que você quer? Porque a gente tem uma gama de implementos. Eu não sei, ele clicou em algum anúncio ali e foi direcionado para a landing page. Na landing page eu pergunto, cara, você quer a roçadeira, a pá carregadeira? Qual implemento você quer? Quando ele preenche isso e cai para o comercial já vai mais direcionado, já sabe quem é a pessoa e que produto que ela tem interesse, tá? Outra coisa aqui é em que período você prefere ser contatado. São mais ideias aqui, tá? Você pode fazer perguntas de acordo com o seu segmento, de acordo com o que fizer sentido para você, tá? Mas essa pergunta de qual período você prefere ser contatado, ela quebra um ciclo que muita gente tem de não conseguir o primeiro contato, de não conseguir falar com os leads, tá? Muita gente preenche formulário na hora que vai entrar em contato, a pessoa não responde. Pode ser porque ela está num horário de trabalho. Então, o fato de você colocar que período você prefere ser contatado, manhã, tarde ou noite, vai fazer com que a pessoa responda o período mais assertivo para ela, tá? E aí você consegue uma fluidez melhor no seu processo comercial. Gente, um disclaimer aqui é que aqui eu dei ideias aqui, dei 3 ideias, né? São exemplos, você não precisa não colocar esses aqui, é só para você ter uma base do que você pode usar. E assim, eu recomendo que você, além de nome, e-mail, telefone, ou só nome e telefone, você peça uma informação qualificatória de início, porque senão você vai cair em muito volume, tá? Tem vários estudos que mostram isso e eu vejo na prática o quanto cai, quanto mais perguntas você pede, vai cair o número de pessoas que vai preencher, tá? Então eu recomendo que você peça nome, e-mail, telefone e mais uma pergunta qualificatória. Ah, João, mas eu preciso de 2 para ser mais assertivo. Então tudo bem, só tenha em mente que você não vai ter tantos leads quanto se você colocasse somente uma pergunta, tá? E nada impede também de você de começar com uma pergunta, aí você viu, pô, tá indo bem, tal, tá melhorando. E se eu colocasse 2, será que melhoraria? Você pode fazer esse teste, tá? Mas de início eu colocaria somente uma, beleza? Então, formulário é outra forma que é muito eficaz para melhorar a qualificação dos leads, tá? E outra coisa que isso tudo aqui a gente faz mais a nível de tráfego pago, tá? A gente consegue sim fazer nível de orgânico, tá? Mas isso tudo aqui a gente faz mais a nível de tráfego pago. Agora, conteúdo a gente faz bastante no orgânico também. Não significa não que a gente vai deixar de fazer no pago, tá? Qual que é a ideia? É investir na estratégia orgânica e paga. Porque tudo que você também vai fazer ali, topo, meio e fundo de funil, no orgânico, ou seja, postagens do Instagram, vídeos no YouTube, você também faz ali dentro das campanhas. Então eu consigo rodar campanhas, por exemplo,
para as pessoas reconhecerem a sua marca, para as pessoas, visualizarem muito, o vídeo que você está promovendo, a imagem que você está promovendo. Aí é uma campanha que você fica, entre aspas, famoso, famosinho ali na região, porque ela aparece muito, ela imprime muito. E aí essa é uma campanha de topo de funil. Ela por si só, ela não vai gerar contatos para você, né? O objetivo dela não é esse. Ela pode gerar, mas o objetivo dela não é esse. E aí depois a gente faz uma campanha de conversão mais para fundo de funil, ou também meio de funil para visualizar um vídeo que é da sua empresa, um depoimento de um cliente satisfeito, enfim. Você usa isso organicamente e também no tráfego pago, tá? O conteúdo ele tem um poder de qualificar muito, tá? De qualificar as pessoas ao ponto que uma hora ou outra ela vai te chamar no seu WhatsApp, ela vai te chamar, contatar o seu comercial e ela já vai estar com um nível de qualificação melhor, tá? Então o conteúdo tem esse poder de te trazer essa autoridade, tá bom? E aí você vai fazer o CTA, né, de acordo com o conteúdo. Se você quer que a pessoa entre num looping, assim, continue vendo os seus conteúdos, você vai fazer isso até ela te chamar no comercial. Então, quando for algo mais para fundo de funil, você vai pedir para ela chamar você no comercial. Agora, quando for um vídeo mais de depoimento, tudo, talvez você nem vai fazer uma chamada, mas a ideia é que você sempre estimule essa pessoa continuar consumindo conteúdo, tá? Sabe como eu fiz aqui com vocês? Eu falei assim, cara, tem um link na descrição ensinando a campanha de formulário, tem um link na descrição ensinando tal coisa. Isso sou eu, né, estimulando você a continuar consumindo conteúdo, percebe? Então, nada mais é do que você fazer uma chamada. E se for um conteúdo mais fundo de funil, cara, uma oferta, algo que você tá vendendo mesmo, aí você coloca, pô, chama aqui no WhatsApp pra gente te atender, beleza? Essa estratégia de conteúdo é uma estratégia um pouco mais abrangente que você pode ter e também um pouco mais de longo prazo, tá? Mesmo você fazendo ali o tráfego pago, ela não vai ter um efeito tão imediato quanto teria se fosse uma campanha mais fundo de funil, tá? Se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre estratégia de conteúdo, deixa aqui no comentário também que eu vou fazer um vídeo só falando disso. Se tiver aqui algum comentário, eu posso fazer um vídeo com essa estratégia que funciona também muito bem, tá? Outra estratégia aqui que eu gosto de usar é a nutrição de leads. Então imagina, por aqui, ele passou por um processo antes de te chamar no WhatsApp, antes de ter esse contato inicial. Aqui ele já entrou, ele já é seu lead, ele já está falando com o comercial. Então você vai fazer uma estratégia que vai englobar marketing e vendas, né? Marketing e comercial. De que forma? Você vai fazer um follow-up ali mais informativo. Às vezes a pessoa não está pronta para comprar um produto. Se você tem um ticket mais alto, você vende uma máquina, se você vende um curso de um valor mais alto, chance é que a pessoa vai te chamar e ela vai ter dúvidas, você vai sanar essas dúvidas, você vai fazer um processo comercial, mas mesmo assim ela tem o tempo dela, né? Tem pessoas que vão demorar um pouco mais para tomar a decisão e tem decisões que são mais demoradas mesmo, né? Comprar uma casa, às vezes trocar de carro, tem gente que faz assim e compra, mas a maioria leva um tempo, vai digerindo a informação e depois ela compra. Então, às vezes um follow-up mais informativo, trazer informações relevantes para aquela pessoa, tá? Então, tipo assim, o que que ela tem que avaliar para comprar uma máquina, de um implemento agrícola? Sabe, qual a necessidade que ela vai ter? Será que ela precisa entender o que que ela está produzindo naquele momento? Será que ela precisa entender o tempo ali, né, o clima mesmo, como que está sendo? O que que ela precisa saber para tomar a melhor decisão? Então você vai pensar em tudo gira muito em volta da persona, né? Você vai entender o que esse cara precisa, o que que vai ajudar ele, e você vai fazer um follow-up mais informativo. Esse follow-up é com o intuito de construir um relacionamento e você pode fazer por e-mail, através de newsletter, né? Informando, informações do meio, do ramo, tal, informações, tudo que vai agregar para essa pessoa, tá? Ou você pode disparar pelo WhatsApp, também você pode fazer um grupo de ofertas, que é uma estratégia um pouco mais fundo de funil, tá? Pô, cara, eu entendo que não seja o seu momento, talvez, de comprar, né? O que eu tô vendendo aqui para você, mas eu quero te propor que você entre num grupo. Ali eu disparo algumas ofertas todas as semanas, né? Que a gente tem aqui na empresa. Pode ser, mandou o link do grupo para ele, você tem aquele lead para ser nutrido, tá? Então, quando a gente fala de nutrição de lead, geralmente a pessoa já veio, já demonstrou um certo interesse e ainda não comprou.
Ou talvez ela já comprou e ela pode recomprar, né? Você vende vários produtos, você tem ali uma recorrência talvez, então você joga ela, direciona ela para um grupo onde você vai ter ofertas ali pontuais, você vai gerar valor, você vai colocar informação, né? Todas essas informações que a gente está falando aqui no follow-up, elas podem ser feitas individuais ou elas podem ser feitas em grupos também. E isso é uma forma de você ir qualificando o seu cliente e ir vendendo mais, tá? Mas aquele já é um lead que minimamente qualificado para poder entrar nesse processo de nutrição, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje com estratégias para gerar mais qualificação nos leads. Se você aplicar aqui o que eu falei, ou talvez uma, duas, três coisas, você já vai ter uma qualificação superior aqui nos seus leads e você vai conseguir fechar mais vendas, ter mais clientes através dessas estratégias, tá? E se você chegou até aqui e entendeu que tudo isso faz sentido de aplicar no seu negócio, mas talvez você não tenha tempo, ou você está ocupado com outras demandas dentro da sua empresa, mas de alguma forma você quer que isso seja feito e implementado, eu vou deixar aqui na descrição um link para você me chamar e a gente marcar uma reunião para quem sabe eu poder aplicar essa estratégia dentro da sua empresa e gerar mais leads qualificados e, portanto, mais vendas. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo.